História da existência do ministério profético Aliança com o Cordeiro de Deus, Monte Sião. Com apenas 11 anos, Armindo já sentia um chamado incontrolável para compartilhar o amor de Deus. Em meio à simplicidade de sua comunidade, ele iniciou sua jornada espiritual, reunindo um pequeno grupo de pessoas para estudar a palavra de Deus e orar juntos. Essa semente de fé, plantada em um coração jovem, logo se transformaria em uma árvore frondosa, espalhando seus ramos por toda a região. O testemunho do apóstolo Armindo. A minha paixão era apenas pregar a palavra do reino em resgate daqueles que estavam perdidos no mundo. Senti esse chamado desde os 11 anos, quando pregava no campo agrícola para afugentar os pássaros. Os primeiros anos foram cheios de desafios e tentações, mas preservamos na fé. As pessoas insultavam-nos, desprezavam-nos, até xingavam de nós. Em 2018, construímos o primeiro templo coberto de capim, que posteriormente desabou devido às chuvas. Construímos o segundo mais melhorado, já coberto de chapas, mas veio o ciclone que desabou também. E Deus nos deu mais graça, onde conseguimos construir o outro mais resiliente, e agora estamos a erguer o templo com blocos de cimento, já na viga geral. Em meio às adversidades, a fé do povo de Deus se fortaleceu. A cada tempestade que abatia o templo, a comunidade se reunia para reconstruir, com a certeza de que Deus estava com eles. A visão de um futuro brilhante, de uma igreja próspera e abençoada, os impulsionava a seguir em frente. E assim, tijolo por tijolo, a igreja foi erguida, não apenas como um edifício físico, mas como um testemunho do amor de Deus. O apóstolo Armindo Machecho Pedro começou a pregar em 2007, quando tinha 11 anos, na antiga igreja que ele viu nascer. Passando anos, sendo treinado por Deus acerca do reino, foi batizado em 2013 pelo Espírito Santo com 17 anos e recebeu línguas estranhas em 2014 com 18 anos. Depois de se formar como professor em 2016, com 20 anos, ele inicia uma célula da igreja Chiesa, onde servia a Deus, no bairro de Mapumire, que em apenas 3 meses cresceu muito, que teve mais de 30 almas. Depois disso, nos finais de 2016, ele vai na igreja de Majerete, que portava o mesmo nome de Chiesa, e que depois mudou para a Igreja Bíblia Sagrada em 2017 para 2018, no mês de janeiro, enquanto o apóstolo Armindo, juntamente com outros irmãos, oravam e jejuavam por 3 dias, sem beber água e sem comer algo. Deus usou o pastor Arthur Ricardo Mavuo para liberar o apóstolo Armindo para começar com a igreja em Mapangara, no seu próprio bairro. Mas não era da vontade do apóstolo Armindo começar com a igreja naquela época. Mas ele acabou aceitando o desafio de liderar uma igreja. No mês de fevereiro de 2018, logo no primeiro domingo, iniciou-se com a igreja em casa do apóstolo Armindo, debaixo da mangueira. Em todos os domingos se ouvia o som do batuque, pessoas louvando a Deus, dançando, e se ouvia a voz do apóstolo Armindo pregando o evangelho apenas com a Bíblia na mão, sem microfone, sem púlpito, sem altar, sem cadeiras e sem um instrumento de som para ampliar a sua voz. As pessoas que começaram com a célula foram o apóstolo Armindo com a sua esposa Amélia Mugar, a mãe do apóstolo Amélia Mandava, a Luísa Dina, irmã Ana, Eva e algumas senhoras que vinham para assistir os cultos.
Uma delas que ficou conosco até hoje é a senhora Nhundo Boquiço, e semanas depois recebemos o pai Luiz Daniel. Ouviam-se rumores por todos os lados de que eram brincadeiras de crianças, e outros, reparando, diziam que era apenas um conjunto de pessoas que vinham assistindo filmes. Deus tocou o coração do vizinho perto da casa do apóstolo Armindo para construir o templo no bairro de Gonjone em 2018. E depois da construção, começamos com os cultos em Gonjone no mês de fevereiro de 2019, e a partir do mês de março recebemos os primeiros convertidos do bairro de Gonjone, onde reside a igreja atualmente. A mãe diaconisa Amélia Augusto, a diaconisa Ana Tércia Chiquar e a irmã Rosa Castigo, que se converteram para Jesus, que até hoje tem servido no ministério. Começamos com os cultos do meio da semana em Gonjone, nas terças-feiras e quintas-feiras. Na altura, era uma igreja sem nome, apenas nos encontrávamos para adorar ao Senhor. Por falta da identidade, fomos nos conectar com a igreja MPI da Beira, liderada por pastor Alberto Januário, que nos apoiou para termos a identidade nos finais de 2019. Todo esse tempo, havia sempre troca de experiência entre nós e eles. E depois disso, o apóstolo Armindo foi consagrado como líder principal do ministério no bairro de Majarete, no dia 1 de setembro de 2019. Chegamos a nos identificar com o nome deles, MPI. Durante este período de tempo, tentamos evangelizar em muitas famílias, mas não havia conversão nenhuma. Isto é, as pessoas não apareciam na igreja. Entramos em orações e jejum, de modo que Deus tocasse as pessoas. Quanto mais orávamos, parecia que as coisas pioravam. Aconteceu que, um dia, a mãe conselheira Amélia Alberto, numa noite, ela teve uma visão. Ela viu o homem de Deus, apóstolo Armindo, estava descendo do céu portando nas suas mãos uma enorme luz. Esta luz estava brilhando muito, até que as pessoas que estavam na terra se aperceberam e, olhando para o céu, viram o apóstolo Armindo a descer. E eles perguntavam um ao outro: será que ele não vai cair? E outros respondiam: ele irá cair. Ainda nesta visão, a mãe conselheira viu que o apóstolo Armindo desceu tranquilamente com a luz nas suas mãos até na terra. Significado desta visão: o apóstolo Armindo recebeu o ministério da parte de Deus nos céus. A luz significa Jesus, como diz a palavra em João capítulo 8, no versículo 12. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O apóstolo Armindo descia com Jesus para libertar os oprimidos na terra. Mas as pessoas não estavam acreditando que este pequenino rapaz seria capaz de fazer a missão que Deus havia lhe dado. Depois de alguns dias, Deus abriu os olhos do apóstolo Armindo para ver algo no espírito. Estava ele em casa de um irmão na fé, onde foi tomado pelo Espírito de Deus para as águas do mar, onde viu cardumes de peixes, grandes e pequenos. Essa visão significa que Deus estava dando muitas almas nas mãos do apóstolo Armindo. E depois ele viu enorme fogo ardente, que significa o poder do Espírito Santo, que é responsável pelos sinais e milagres que a igreja hoje tem visto e testemunhado. Testemunho de milagres. Mulheres
que já não tinham esperança de conceber, estão a conceber. Os desempregados têm apanhado emprego. Temos testemunhado milagres de dinheiro, doenças cruciais a serem curadas, paralíticos a andarem. Primeiramente, o apóstolo Armindo era chamado de irmão. Depois, foi colocado como líder principal da igreja. E depois, chamado como profeta. E por fim, consagrado ao apostolado, função que desempenha até no dia de hoje. Depois dos cultos, as pessoas não iam para casa, ficavam ao redor da igreja, pois sentiam a presença de Deus. Em janeiro de 2024, entramos em oração e jejum de 7 dias, onde Deus foi confirmando de novo acerca deste nome do ministério. Ministério Profético Aliança com o Cordeiro de Deus, Monte Sião, Micracot. No dia 14 de janeiro, num domingo, declarou-se o nome do ministério, enquanto toda a igreja estava presente. O ministério foi fundado pelo apóstolo Armindo Machechu Pedro, em Moçambique, na província de Sofala, distrito de Machanga, bairro de Gonjoni. O nome Micracot significa Ministério Profético, Aliança com o Cordeiro de Deus, baseado no livro de Apocalipse, capítulo 12, no versículo 11. O maior foco desse ministério é resgatar almas das amarras de Satanás, para se beneficiarem da nova aliança que o Cordeiro nos oferece na cruz. Este ministério tem uma missão muito grande em resgate de todos os perdidos. Também estamos focalizados na transformação da sociedade. Aqueles que ainda estão distantes, incentivamos que façam parte deste ministério e juntos caminharemos até ao céu. E os membros receberam um novo ministério com bom ânimo. Depois de revelar o novo ministério, a igreja ficou renovada e reanimada para avançar com os trabalhos. Em pouco tempo, começamos a fazer a construção, em que, em menos de 6 meses, já estávamos na parte da viga geral. Começamos a ter participação em todos os cultos de domingo de mais de 120 pessoas. Tivemos mais cadeiras e mais de 2 cruzadas. Depois, Deus começou a abrir portas, que demos um pequeno almoço nos domingos durante 5 meses. Muitas coisas boas aconteceram. Depois de entrarmos no novo ministério, houve mais amor e união entre os irmãos. Tivemos a nossa primeira conferência de 3 dias com a comitiva de 9 pessoas que saiu de Maputo. O líder Armindo Machechu Pedro foi consagrado ao apostolado no mês de março, na data 31 de 2024. A partir desta data, ele começou a operar como apóstolo. Muitas coisas têm acontecido, muitas almas têm sido curadas, muitas pessoas têm sido libertas da mão do opressor. Hoje, contamos com as crianças que louvam a Deus com um coral forte e dedicado aos serviços de Deus. Mães que adoram o Senhor em todos os domingos. Diáconos que servem com amor. 2 anciãos, um serve em Mambone e o outro em Machanga em simultâneo. A igreja está a crescer a cada dia. Louvamos ao Senhor por ter nos dado e por ter nos levado até aqui. Ainda há muitos desafios pela frente, mas estamos confiantes que com a graça do Senhor e com a sua extrema sabedoria iremos vencer. Este ano será um ano de portas abertas, velocidade em favor de